eu parar, eu tô dizendo pra quem tá me atacando assim, você venceu. Só que eles não vão vencer. A Bíblia diz em Jeremias 1,19: pelejarão contra ti e não prevalecerão. Vão pelejar, vão lutar, vão guerrear, vão puxar a espada, vão querer colocar você em perder o juízo, perder a ousadia, perder a paciência, mas não vão conseguir, porque mais forte é o que está comigo, mais forte é o Deus que me levantou. Não é o crítico da internet, não é o fofoqueiro, não é o linguarudo, não é o diabo que está tomando a boca de alguém para querer derrubar alguém. É o Deus que eu sirvo. E se é o meu Deus que está comigo, a afronta vai cair por terra. É o diabo que vai cair por terra. É quem critica que vai cair por terra. É a acusação que vai cair por terra. Porque com Deus não tem esse negócio de perder. Ou é ganhar ou é vencer. Ou é vencer ou é ganhar. Com o diabo ou é derrota ou é fracasso. Ou é fracasso ou é derrota. Então com meu Deus não tem derrota. Com meu Deus só tem ganho. Então quem ataca, quem tenta parar, quem tenta perseguir, só vai sair no prejuízo. Mas quem Deus levantou vai sair. Pessoal, tudo bom com vocês? Pois bem, vocês viram aí um trecho aí do Miguel de Oliveira falando, né, a respeito dessa tal perseguição que alguns cismam em dizer que está acontecendo com ele, né, que ele está sendo perseguido e tal, assim como o pastor Marco Feliciano falou lá nos Gideões Missionários da Última Hora. A perseguição a um garoto, não é? Que tem uma mãe que já está há 5 anos com câncer e que tem uma irmã feiticeira. E falou também, né, que o Miguelzinho foi bater a porta dele e quando ele abriu a porta, né, pensando que ia ser alguém levando comida para ele, era um garotinho assim, mais ou menos, tal. Talvez o senhor não esteja lembrado de mim, mas eu, The King, The Power. O Marcos Feliciano, ele é maquiavélico, ele é articulador, ele é difícil da pessoa engolir. Ou seja, eu vou deixar essa fala dele novamente para vocês verem, lógico que vou deixar, e também do Silas Malafaia, por isso está na capa aí entre os dois. O Marcos Feliciano, ele consegue narrar uma história da forma dele, do jeito dele, para convencer qualquer um. Portanto, vocês sabem que o Miguel de Oliveira não é um garotinho assim. Pelo que aparece nos vídeos aí, o Miguel de Oliveira já é um rapazinho e bem alto. Ele já deve ser do tamanho do Marco Feliciano ou maior, porque o Marco Feliciano é pequeno. Aí ele coloca, falando um garotinho assim, a mãe com 15 anos, com 5 anos passando por um câncer, coisa que não é verdade. O próprio Miguel falou na entrevista que ele deu para o Assembleiano de Valor, que a mãe dele tem alguns problemas, que possa que seja mental, não é? Algum distúrbio. E também o testemunho dele, que era todo falso, todo mundo sabia, ele aproveitou para trocar ali, que ele nasceu com uma certa dificuldade de ouvir, uma certa dificuldade de falar, e nem sequer falou então na visão, que ele enxerga perfeitamente bem, nunca teve problema nenhum. Em contrapartida, o Silas Malafaia veio rasgando mesmo, falando a pura verdade, a mesma verdade que ele falou para o JA, quando foi assinar com ele lá na Central Gospel, lá, né, quando o JA foi assinar o seu primeiro contrato para gravar o seu CD. Silas Malafaia falou toda a verdade para ele, para os pais, mas não adiantou. Falou para Maria Marçal também, que essa é a que menos tem dado problemas. Graças a Deus está indo, né? Sempre tem uns probleminhas, sempre tem uns ataques, mas ainda está indo bem. Agora, no caso do Miguel, olha onde eu quero chegar. Antes de deixar para vocês aqui, tanto faz a fala do Silas Malafaia e a fala do pastor Marco Feliciano. No caso do Miguel é o seguinte, ele foi muito bem instruído por sua mãe, desde criança.
Isso aí não precisa de eu falar, porque saiu um documentário, um dossiê, segundo assim diz, um dossiê, né, no canal No Entanto, que todo mundo viu. Então, Miguelzinho era cantor, aí depois começou a dar uma palavrazinha, aí depois começou a dar um testemunho inventado pela sua mãe, aí ele era o missionário, aí depois ele era o cantor, missionário, e foi trocando de nome até chegar ao profeta. Só aí já dá para ver que a vida do Miguelzinho, infelizmente, é toda uma mentira, do começo ao fim. Mas uma coisa não podemos negar: o Miguel de Oliveira, hoje, aos seus 15 anos, é um garoto extremamente inteligente. Ele consegue absorver as coisas, ele consegue decorar, ele consegue aprender. Eu vi na entrevista dele com Assembleianos de Valor, ele falando a respeito dos presidentes, porque ele fala agora que quer ser político. Olha aí, gente, é onde entra Marco Feliciano. Ele fala que quer ser político, o Miguel. Aí ele veio falando dos presidentes, de tudo que aconteceu, de quem substituiu quem, como que foi, como que não foi, assim, ó, de cor. Falei assim, o menino tá preparado, tá trabalhado mesmo para chegar onde eles decidiram que eles querem que ele chegue. Porém, com essas coisas que ele andou fazendo lá no altar, no púlpito ali, atrapalhou bastante ele, mas bastante mesmo. Se ele viesse mais só com a palavra, nada de profecias enganosas, nada dessas mentiras, talvez ele iria mais longe, mais rápido. Eu estou dizendo mais rápido porque eu acho que ele vai demorar, mas ele vai longe ainda, porque ele é um menino inteligente. Mas quando se trata de Marco Feliciano, o Silas Malafaia eu não digo, eu sei que tem muitas pessoas que não vão concordar comigo, mas o Silas Malafaia doa quem doer, ele fala a verdade. Eu sei que muitas pessoas falam, mas ele tira dinheiro dos outros, é que nós não estamos falando disso. Estamos falando em formar uma pessoa, em formar um caráter de uma criança que está crescendo agora. Ele fala a verdade, igual eu disse assim, como falou para Maria Marçal, como falou para J.A., e está falando a mesma verdade para Miguel de Oliveira. Só que tem um porém ainda, que eu vou colocar antes de soltar aqui tanto a fala do Silas, quanto a fala do Marco Feliciano. Vocês conhecem muito bem o pastor, não é mais pastor, agora é apóstolo, Leonardo Sale, que algumas pessoas falam Leonardo Salles, mas não é, Leonardo Sale, ele mesmo falou, não tem esse S, igual Marco Feliciano, não é Marcos Feliciano, é Marco Feliciano, também não tem esse S. Vamos lá, eu gosto de esclarecer tudo bem esclarecido para as pessoas não acharem que estamos falando errado. Vocês sabem que o ministério do apóstolo Leonardo Sale é parecido, né, com o ministério do Miguel Oliveira. E ele sabe disso, tanto o Leonardo Sale quanto o Miguel Oliveira. Eles sabem que eles não são profetas de nada, que eles não adivinham nada, que eles não sabem nem uma unha da vida de ninguém, assim, vindo direto de Deus, alguma coisa mística, misteriosa para eles, nada. Tudo é coisa pesquisada, é coisa colhida, mas sem sombra de dúvida, só acredita quem é besta. Tanto que eu vou deixar uma que ficou bem famosa dele aí, do Leonardo Sale, que foi a tal da Deolane. A Deolane estava no hype, né? Estava lá em cima. A palavra hype aí de novo, gente. Hype. Teve pessoas aí que falaram que achou a palavra hype aí no vídeo aí. Alguém falou que era para puxar o nome comentário para a esquerda e ver hype. Eu não vi, não. Se vocês verem aí o hype aí, então clica lá, por favor. Eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou deixar o vídeo de ontem no primeiro link dos comentários para todos vocês procurarem a palavra hype lá nele. E se acharem, todos clicam lá em hype
para ver se vai mudar realmente o vídeo, porque teve poucas visualizações, para ver se vai aumentar assim, absurdamente essas visualizações. Mas só as pessoas que conseguem encontrar o hype aí e falar, eu achei o hype, porque tem que ser pessoas inteligentes aí, porque eu não fui inteligente a ponto de encontrar esse hype, não. Então vamos lá, voltando aqui ao Leonardo Salles. O Leonardo Salles, ele sabe que não é verdade nada que ele fala. Nada. Mas quando ele pegou a tal da Deolane aí, que estava na crista da onda, nem vou falar mais no hype, ele foi lá fazer uma tal de uma profecia para a mulher. A mulher não precisava de mais nada, gente. Estava nadando em dinheiro, nadando em popularidade, arrebentando. Aí eu não sei como, do nada o Leonardo Salles aparece nesses lugares. Apareceu lá dentro da casa da mulher, não é? E foi profetizando para ela. E como se Deus estivesse nele, é sempre assim, né? Porque eu te vejo dormindo, acordada, eu apareço você em sonho, eu sei que você está bem, mas ainda vai melhorar, e tal. O lugar que você fez está bonito, mas vai ser melhor. Entra nesse condomínio fechado, eu vou deixar para vocês verem. O que acontece? O condomínio fechado que a Deolane entrou foi uma cadeia, uma prisão. E ela ficou presa por alguns dias. E o Leonardo Salles tirou o corpo fora completamente. Aí não tem nada a ver com ele. E o tal do condomínio realmente fechado que ela ia ter, até hoje não teve nada. Ela vive reclamando aí agora que estão tirando tudo dela. Ela ainda faz alguns anúnciozinhos de algumas casinhas de aposta que ninguém conhece mais. A credibilidade acabou. E cadê o profeta? Cadê a profecia do Leonardo Salles? Mas acontece o quê? Ele foi longe demais, ele não consegue voltar atrás. É o que está acontecendo com o Miguelzinho. Se deixar, se ele não cair em si, ele vai longe demais e não tem como mais voltar atrás. Ele, nas entrevistas dele, ele sabe que tudo é mentira, mas ele continua mantendo o personagem, mantendo a pose, falando as mesmas coisas, como se ele fosse um homem de 40 anos que sabe tudo e não arreda o pé da mentira. E isso é muito preocupante. Mas vamos lá, eu vou deixar agora aqui esse vídeo do Leonardo Salles, depois eu deixo o Malafaia e o Marco Feliciano, conforme lhes prometi. Quem achar que, você falou, não, esse vídeo eu fiz para falar mesmo, não fiz para ficar mostrando figurinha de um de outro, não. Eu fiz para falar, porque nós temos que conversar. Nós que temos conteúdo interior para passar, é isso que nós fazemos, falamos. Agora vocês, alguns que vão nos comentários para colocar uma frasezinha copiada, é porque não consegue chegar de frente de uma câmera e falar mais do que 30 segundos. E nós temos que falar, nós temos como analisar. Portanto, dê uma olhada agora no Leonardo Salles, fazendo a sua profetada, que deu mais do que errado, e é o caminho que o Miguel está trilhando e não está conseguindo voltar. Olha isso. Eita Deus. Eu te conheço por dentro, te conheço por fora. Como ninguém te conhece, eu te conheço. E tu conversa comigo de uma forma muito poderosa, tem mais fé do que muita gente que está dentro de igreja. Eu estou sarando a tua alma e te digo, para de se culpar, porque tem culpa dentro do teu coração. E essa culpa te aprisiona e te proíbe de viver o começo que Deus tem para ti, para que a tua história, a tua jornada possa dar continuidade e ser escrita. Algo que você se priva, algo que você se impede, porque às vezes a tua alma se sente só, cercada por todos e por muitos, e você abre a tua boca para externar até para a família e para os teus irmãos que está tudo bem, porque tu se sente um ponto forte e você se sente na obrigação de passar força para todo mundo. Pode todos estar com medo, o pau está quebrando, você vai mostrar força mesmo sentindo o mesmo medo. Deus está guardando o teu emocional e estou devolvendo o teu sono, porque é uma guerra na on the fly. Quantas das vezes trocava a noite pelo dia, fica acordada na madrugada para tentar dormir amanhã e recuperar o sono, porque o sol tem que nascer para descansar. Eu toco na tua mente, eu toco e tiro crise de ansiedade.
Não vai ter que ficar dependente de remédio controlado. Eu sei que tu ama aonde tu habita. Ficou do jeitinho que tu queria, foi planejado, mas eu já te disse que vou te tirar de lá. Tem que ter uma mudança e estou colocando uma nova chave nas tuas mãos. Aleluia. E no apartamento não, hein? Entra nesse condomínio fechado. Estou assinando. E coloco nas tuas mãos. Tem hora que teu coração sonha, mas tu não vai fazer nada por empolgação, nada por impulso. E tudo tu pede resposta para mim. Então tu fala comigo do teu secreto, se não for para acontecer, ele faça acontecer alguma coisa assim, não deixa, porque eu sou o Senhor que te guardo. E tenho uma intimidade muito grande contigo desde a tua infância. Desde os teus 7, 8 anos de idade que eu tenho te dado visão aberta. Te mostro coisas que tu tenta tampar a visão, mas eu vou falar contigo de forma poderosa. Quando eu não falo contigo acordado, eu falo contigo dormindo. Te revelo dos sonhos. É difícil sonhar, hein? Quando sonha, mas eu vi o espírito de enfermidade tentando tocar. Pois bem, pessoal, vocês viram aí, não é? Essa profetada ridícula do Leonardo Salles, ao qual com certeza o Miguelzinho conhece, né? Porque eles estiveram nos bastidores dos Gideões lá. Leonardo Salles, estava lá o Miguelzinho, estava lá o Otone de Paula, para vocês verem. E o Marco Feliciano, né? Que o Marco Feliciano agora fiquei sabendo que quer vir a senador. Ele não vai perder a oportunidade, gente, de puxar um voto que seja de cada um desses. Ele vai abraçar Leonardo Salles, ele vai abraçar Miguelzinho, ele vai abraçar todos eles. Porque todos que são fãs desses aí, que tem pessoas, acreditem vocês, tem pessoas que são fãs de charlatão, são fãs de carteirinha e briga com você por causa do charlatanismo do outro. Infelizmente. Mas então agora eu vou deixar o Silas Malafaia e o Marco Feliciano, cada um falando a sua versão da coisa, do que ele está vendo. O Marco Feliciano foi aquela lástima, aquela vergonha lá que todos viram, tentando defender o Miguelzinho com as histórias que ele sempre conta. Igual ele sempre falou que ele não era um pregador, ele é um contador de história. E dos bons, tá? Ele consegue romantizar a coisa, qualquer coisa ele consegue romantizar. Eu acho que ele tinha que ser advogado, e principalmente advogado de bandido. Não teria um bandido preso nem condenado, porque o Marco Feliciano consegue transformar todos eles em inocentes, em santos. Vamos ver então primeiro o Silas, depois o Feliciano, que aí fica mais claro na memória de vocês, o último que vocês ouviram que vai ser o Feliciano, para vocês entenderem o que é manipular, o que é uma pessoa que está no meio do evangelho, mas não é desse meio, infelizmente. Olha isso. Esse menino está sendo manipulado por gente adulta. Ele é um garoto inteligente, ele não é pastor. Vamos deixar isso aqui bem claro. Ele não é pastor. Esse título aí de pastor mirim inventaram. Ele não é pastor. Nem na qualificação bíblica de 1 Timóteo capítulo 3, nem pela igreja. Isso é um ponto muito importante. Ele não é pastor. E por que eu estou dizendo isso? Ele é um garoto inteligente. E eu fico observando, eu sou psicólogo, tenho uma formação com isso. Esse menino está sendo manipulado por gente adulta. Tá certo? Ele imita o pastor dele. Ele faz uma imitação do pastor dele. Por isso que eu digo que é um garoto inteligente. Ele está entrando num caminho perigosíssimo, certo? Porque é um caminho que está sustentado por heresia, sustentado por pseudo-espiritualidade. E quando você trabalha com transcendental, isso é, aquilo que está acima do limite da experiência humana, se eu disser para uma pessoa, você está curada, ela tem que estar curada. Olha, eu te repreendo essa enfermidade em nome de Jesus, está curado. Vai lá no médico, traz aqui um atestado que você está curado. Eu creio que Deus cura, eu creio, eu tenho fé e creio. Agora, para fazer essa afirmação de que uma pessoa está curada
de que Deus revelou alguma coisa, então isso tem que se confirmar, porque o mundo espiritual, ele não trabalha no abstrato, ele se torna ato concreto de atitudes e fatos. Por isso que eu estou dizendo que toda essa história aí desse menino, que é um garoto inteligente, mais um adolescente, e que tem gente grande, adulta por trás, manipulando esse garoto, usando a inteligência, a capacidade dele de perceber o que acontece que mais velhos fazem na igreja, e ele está repetindo. Tem gente faturando. Se são os pais ou o pastor, eu não vou fazer um julgamento direto, certo? Me parece que ele tem pais. Tá? Então, se ele tem os pais são responsáveis. Está faturando porque cobra para ir nos lugares, tem uma agenda lotada, porque o povo, gente, o povo adora o transcendente. O povo gosta do sobrenatural, daquilo que ele não domina. Então, as pessoas de má fé exploram isso e pegam um garoto, que é uma coisa que não é comum, um menino, para estar nesse mundo do transcendental. Então, tem grana, tem cachê, tem cobrança, então tem gente adulta por trás. Se é o pai e a mãe, se é o pai ou só a mãe, ou se são eles o pastor, eu não posso aqui determinar. Mas tem gente grande por trás, com toda e absoluta certeza. E à noite, pastor Gilmar, era 11h30 da noite, bateram a porta do meu quarto no hotel. Eu achei que era o Roberto que ia me levar comida lá, porque o Roberto sempre me leva comida esse horário. Quando eu abri, um menininho lá, desse tamanhozinho assim, olhos cheios de lágrima. Eu falei, eu acho que eu te conheço. Ele disse, sou eu, pastor. Eu falei, quem? Eu falei, eu não lembrava o nome dele direito. Ele falou assim, meu nome talvez você não vai lembrar, mas você vai lembrar, The King, The Power dele. Era o jovem Miguel. E eu olhei para aquele menino na hora, eu me vi com 15 anos de idade. Eu tenho um vídeo na internet eu pregando com 15 anos de idade. Talvez eu só sobrevivi até hoje porque naquela época não tinha mídia como temos agora. Porque se as pessoas fossem nos cultos que eu pregava e tirassem um recorte, iam ver eu falando coisas de menino, porque eu era só um menino. Se nós que somos mais velhos não tivermos paciência com esses que são meninos, quem vai ter? Quem vai ter? Miguel é só um garoto de 15 anos, precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de pessoas que não vivam para transformá-lo em negócio, porque é isso que fizeram com ele e estão fazendo ainda. Cada vez que colocam uma polêmica dele, as pessoas ganham monetariamente. Miguel é uma fábrica de lucros. Eu falei para ele, o pessoal dos Gideões não quer que você tenha destaque, exatamente para você não sofrer mais. Falei para ele sobre isso. Vocês não estão vendo ele aqui em cima, porque se estivesse aqui em cima, ia todo mundo em cima dele, um monte de gente. Eu falei para ele, Miguel, existe 2 tipos de fama, a boa fama e a má fama. Ambas são fama, porque ele é uma criança. Todo mundo chega para tirar foto com ele, ele abre um sorriso, tira foto. Aí depois a pessoa que tirou foto com ele vai e posta alguma coisa, desgraçando a vida dele. Eu dei para ele 3 conselhos, e se o Miguel estiver me ouvindo aí, os conselhos são esses. Vou repetir para vocês o que eu disse para ele. Primeiro, volte para a escola, estude. Segundo conselho que eu dei para ele, quando for ministrar, Miguel, não deixa nenhum pastor de igreja te usar para você levantar oferta. Eu posso, porque eu tenho história. E mesmo tendo história, eu ainda sofro. Quando ministro aqui no Gideões, a manhã missionária, com muito orgulho e muita honra, há mais de 15 anos a manhã missionária sou eu que faço. Mas o senhor não sabe o que eu passo quando termina a oferta. As pessoas me xingando, as pessoas me chamando de tudo quanto é. Mas eu tenho estrutura. Eu sou um homem de 50 anos, ele é um menino de 15. Eu atendi em Brasília semana passada uma mãe na Comissão de Direitos Humanos que a filha dela de 13 anos se suicidou por causa de internet, por causa de bullying. O que as mídias e essas pessoas que vivem como urubus estão fazendo com Miguel é isso. Estão destruindo a alma desse garoto. Ele é perfeito? Não, não é. Ele faz coisas erradas? Faz. Quem é que não faz? Você que tem 200 anos faz. O que é mais fácil, matá-lo ou ajudá-lo? Então vamos ajudar o Miguel, vamos orar por ele. Vamos pedir a Deus que estenda a sua mão sobre ele. Vamos pedir a Deus que dê a ele força. Miguel, pastor,
O pai não é crente. A mãe está com câncer faz 5 anos. E a única irmã que ele tem é feiticeira. Esse é o menino que o Brasil persegue hoje. Esse é o menino que as pessoas querem destruir e acabar. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar pela vida dele. Terceiro conselho que eu dei para ele: se forem em alguma igreja pregar, se te convidarem e te aceitarem não ministrando oferta, não deixe que ninguém use celular no culto, porque tudo que filmarem vai te dar problema de novo. E a última coisa que eu pedi para ele de coração: mergulha por um tempo, se esconde por um tempo. Por um tempo, deixa a internet esquecer você até aparecer outra coisa. E o futuro dele será grande se ele ouvir esses conselhos. Quem sabe um dia Miguel não vai estar pregando aqui. A igreja diz um amém por isso? Pessoal, vocês viram aí, né? Os dois viram a fala do Silas, viram a fala do Marco Feliciano. O Silas Malafaia fala assim a verdade. Muitos vão falar: você está puxando. Eu não tenho nada que puxar do Silas Malafaia. Silas Malafaia não me dá nada. Quando o Silas Malafaia levou bateria de carnaval para dentro da igreja, eu descia a lenha nele. Mas a gente tem que saber separar as coisas, gente. O Silas Malafaia é um homem que ele fala o que tem que falar, doa a quem doer. Eu gostaria de saber qual outro pastor evangélico aí que está batendo de frente com o STF aí, de cara, sem ter necessidade, que está batendo de frente com o Alexandre de Moraes aí. Qual é? Qual é o outro pastor evangélico? Não, qual é a outra pessoa? Qual é o político? Ninguém. Silas Malafaia está lá, batendo de frente. Ah, mas o que ele quer ganhar? Sendo que o Bolsonaro, no caso que seria o que ele estaria puxando para o lado do Bolsonaro, pode até ser preso. E o Silas Malafaia está lá. Por quê? Nisso aí não tem como falar. Ele defende sim o direito da família, ele defende sim o direito dos cristãos. Pode pedir dinheiro, pode fazer o que for, isso aí é outra coisa. Ah, mas você está falando então que ele pode, o Miguelzinho não pode? Não é isso, gente. Estou falando que todo mundo tem seus erros, sim. Mas o Silas Malafaia, ele tem coragem, fala a verdade, não passa pano. E ele não é político. Ele não fala nada para ganhar o seu voto. Portanto, essa foi a matéria. Eu fui bem claro com tudo que eu quis falar. E repito, aqueles que não gostam de ouvir falar, nem comente, não assista. Ou se comentou, vai lá e tira o comentário, porque eu não estou preocupado com você que não quis ouvir, não quis ouvir falar. Então, para que ouviu, para que comentou? Eu gosto de pessoas inteligentes, que sabem ouvir, sabem entender e sabem comentar. Portanto, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.